É interessante dizer que não se trata de estrela, né? Não tem nenhum popstar. O cara é candidato, está em busca de um voto. Se ele se negar a falar da proposta dele, ele está dando luto do que das intenções dele. Exato. Porque quando o noivo, lembra que eu falei do namorado? Sim. Quando o namorado não quer falar com o pai da noiva, eu não sei se ele quer casar, não. Quer não. E aí Eu não sei se ele quer casar. E o convite está feito, né, para todos, o da majoritária e também do Senado. Nós temos aí, me parece que 6 candidatos ao Senado. 6? Se eu não errei aqui, mas do governo é mais ou menos isso. Expedito Jaime Júnior, Jaime Bagatoli, Mariana, Assi Gurga. O Assi estava hoje no Arimar Souza de Sá. E a Jaqueline Cassol, 5. Não, mas tem um outro. A irmã do Confúcio. Não é a irmã, mas substituiu. Mas Cláudia Moura. Mas é o Cláudio, né? Cláudio. Não, era a Cláudia Moura, agora é um outro indivíduo que eu me esqueci lá. Então, são 6 candidatos ao Senado. O Assir vai estar comigo amanhã na rádio. Vamos no rádio, porque a gente não aproveita, de repente já né? grava para cá. De repente. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Não é difícil. O Assi está com uma situação um tanto complicada, a situação dele. Saiu uma matéria, eu achei assim, até eu falei essa matéria lá, e aproveitar aqui essa questão que a gente está falando, eu vi algumas questões. A primeira foi que a matéria bom que ele dizia, vá, que ele explique, né? Sim, a matéria diz o seguinte: Assis está atrapalhando a questão eleitoral. Eu não sei qual foi a intenção do jornalista em colocar sobre essa questão que o Ministério Público diz que ele está atrapalhando. Beleza. E a outra questão foi colocado sobre o Ivo Cassol, que está a 1 voto para ser derrotado. Isso. E tudo indica que pode sair amanhã ou hoje à noite. 4-1. Tá 4-1. Eu acho, como são 11, então, no caso, é mais. Teria que ter mais. Mais 11 é 5,5, né? No caso. No caso foram 5. Falta 5 porque daí sobra o presidente. Mas você antecipou, parabéns, semana passada na nossa inauguração do programa, falando esse quantitativo. Né? Mas eu digo na sua perspectiva ficaria X a Y, né? E eu deixo bem claro que não foi nenhuma bola de cristal. É que eu da Mega Sena pra gente. Eu estava assistindo quando o Supremo Tribunal Federal estava julgando sobre a liminar, não sobre o mérito da revisão de pena, que é um pedido do Ivo. Então, a votação aconteceu e, por uma forma misteriosa, eles não quiseram computar o voto, mas cada um, a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, que já votou inclusive contrário, ela disse, olha, eu já vou adiantar o meu voto em contrário. Todo mundo que votou lá, falou, que pronunciou, votou, eu acompanho a relatora. O único que não acompanhou a relatora foi o André Mendonça. Não, o Cássio Nunes, que é o relator, né? Que é o relator. E o André Mendonça. Então, eles só não computaram os votos aquele dia porque o ministro Cássio Nunes levantou uma questão de ordem dizendo que se ele fosse caso perdido ali naquele negócio, para ele não tinha nenhum problema. Porém, o Supremo Tribunal Federal estaria chancelando uma jurisprudência em que os demais tribunais poderiam derrubar ou eliminar antes de julgar o mérito. Sim. Porque a liminar nada mais é do que um remédio jurídico, é como se fosse uma dipirona. É um remédio jurídico, até que você encontre a doença para resolver o problema. Então, não vou falar do mérito antes dos últimos votos, mas aquele dia eu computei que, baseado naquele discurso, só se alguém mudar o discurso, mas se não mudar o discurso e prevalecer, mas é improvável, viu, José? Só vai ter o André Mendonça e o Cássio Nunes. É improvável que haja mudança. E eu digo infelizmente, porque, Josué, você acha que o Ivo mereceria sair? Eu acho que o Ivo mereceria sair, acho que a ação é injusta, que ele sofreu, a penalidade dele é injusta. Eu digo, porque às vezes a pessoa acha, porque eu trabalhei na empresa do Ivo e saí, tem alguma coisa contra o Ivo. Não tem, não, ao contrário. O Ivo é um homem que merece chegar ao poder de novo. Até porque não foi por roubo, não foi por desvio de recurso público, não foi por subfaturamento, foi um fragmento de licitação. Ou seja, a questão de merecer, eu posso dizer que mereço, posso dizer que o Ivo merecia ganhar de novo, posso dizer um monte de coisa, mas a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, entende que ele não deve candidatar. E eu vou fazer o quê? Não é a minha palavra aqui que vai fazer a chancelar. Quem perde é Rondônia, né?
Quem perde é o público, o eleitor. Eu acho que o que perde mais é porque daria, eu diria que o Ivo, quando entrou nessa campanha, gerou... Mas mudou tudo. Não, vai mudar. Ele gerou uma concorrência mais justa, eu diria. Então, nas pesquisas que tem por aí, o governador levava muita vantagem dos concorrentes. Agora deu empate técnico. Então, eu estou falando de que eu vou falar que o Ivo não é uma figura importante para o Estado, eu vou dizer que ele é a bananeira que já deu caixa. Eu não posso dizer isso, eu não posso dizer que é alguém que é uma liderança nato, porque se não fosse, não estaria empatado tecnicamente com quem está no governo do Estado. E o que eu gosto do Ivo é a forma dele ser incisivo naquilo que ele acredita. Uhum. Por quê? Uma vez uma pessoa falou assim, você acredita no que o cara está falando? Ele disse assim, rapaz, não muito, mas eu gosto de ver o jeito que ele fala e acredita naquilo que ele está falando. Antes de sanar Paulo, só pega para mim esse papel aí, que está os patrocinadores. Porque alguém perguntou aqui sobre o Ivo também, né? Antes de sanar uma questão sobre o Senado aqui, meus pares, Josué, por favor, faça mais uma retórica sobre o fragmento de licitação, porque tem muitas pessoas que não sabem o fato desencadeado, que julgam que o Ivo é um ladrão, que é um corrupto, etc. e tal. Ou seja, não é nada disso que muitos soltam fake news para prejudicar a pessoa Ivo Cassol. Então, Josué, por favor. Na própria página do senador Ivo Cassol, você vai encontrar um vídeo em que o ministro Teori Zavascki, antes do acidente, né, que o caso é antigo, ele testemunha, não é o que Josué diz. O que o Teori Zavascki diz, não houve desvio do recurso público e não houve prejuízo ao erário público. Ou seja, não houve prejuízo, nem de roubo, nem de nada. Então, o fragmento de licitação é porque um determinado recurso era para ser licitado apenas para uma empresa e como tinha, exemplo, um colégio e uma quadra no mesmo espaço. E a mesma empresa, era para ser para a mesma empresa, o colégio e a quadra, exemplo. Aí ele colocou o colégio, para uma empresa para construir o colégio e licitou a quadra para outro e o recurso era para ser somente para uma licitação só. Então deu fragmento nesse sentido. Então, agora, ou seja, repartiu, né, José? Agora, repartiu. Só que assim, tanto a empresa construiu o colégio, entregou em tempo hábil, quanto a outra construiu a quadra e terminou em tempo hábil. Então, assim, a população foi beneficiada. Beneficiada. E outra, foi mais celeridade. Sim. Então, isso, a intenção dele, não sei se foi essa, eu posso falar da intenção dele, tá? Eu só estou falando assim, faz a gente crer que a intenção era boa, havia boa intenção ou seja, acelerar o serviço. Só tem um detalhe perigoso na gestão pública, exemplo, é essa condenação do Ivo. A burocracia é um mal necessário. Então não adianta você querer atropelar o rito, que foi o que ele fez. Acabou atropelando o rito para tentar fazer o negócio mais depressa. Duas empresas acabaram em tempo hábil e tudo mais. Então, por isso que eu acho que foi injusta. Porque se ele tivesse desviado, se ele tivesse subfaturado, se ele tivesse feito qualquer outra coisa, eu diria que é mais que justo pagar por isso, né? Outra, você vai entrevistar o Assi amanhã, o que foi muito injusta foi a condenação do Assi também. A condenação do senador Assi foi uma aberração jurídica. Josué, por quê? Porque o sujeito pegou o empréstimo, não. Um parente dele, irmão, acho que da empresa, pegou um recurso para comprar ônibus. Pegou para comprar ônibus novos, recurso, um financiamento. Financiamento. Tá? A empresa pegou o financiamento e o Assi foi avalista. O Assi não era político, não era candidato, não era senador, não era nada. Aí questionaram por que era para comprar ônibus novos e a empresa comprou o dobro de ônibus usado, ônibus velho. E aí pegaram como crime porque ele pegou para comprar novo, comprou usado. Mas é uma empresa privada, Edinaldo. Se você pegou... Se quiser, e outra coisa, a empresa pagou, não é que desviou o recurso, foi desvio de finalidade apenas.
mas ele pagou integralmente o recurso. Sim. O parente lá que pegou o recurso não foi condenado, cara, foi absolvido e ele condenado. Então não tem lógica, não tem lógica. Se tem algo que não tem lógica é a condenação do Assi. Não foi uma condenação política, não foi um crime contra a ordem pública, não foi nada. Aí eles alegam porque, como foi o Banco Basa, e o dinheiro era subsidiado, aí diz que foi com recurso público. Não teve nada a ver, nada a ver. Eu estou falando porque eu acho injusto, porque o senso de justiça colocar no lugar do outro. Então, se eu fosse o Assi, eu iria achar injusto. Assim como se fosse o Cassol, iria achar injusto, embora eu achar justo ou injusto, não vai mudar a condenação de ambos. No entanto, que estão aí os dois fazendo campanha e vão para frente. A propósito, só para esclarecer aqui aos nossos telespectadores, os candidatos ao Senado em Rondônia, estou na página do Senado aqui, que oficializaram suas candidaturas, seus registros, né? Junto ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral. O senhor Assir Gugix, PDT, número 123. Cláudia Moro ainda consta aqui, 152 MDB. É porque é 20 dias para haver a substituição. Isso. A Cláudia Moro é a irmã do ex